Oi, gente! Prazer estar de volta. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Laura, professora de Biologia da Frente 3. E quero reforçar aqui antes de começar a aula que eu estou disponível para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Se precisarem conversar comigo sobre angústia de vestibular, sobre dúvida de matéria, seja o que for, podem contar comigo, tá bom? Então vamos lá começar nosso semestre de Biologia da Frente 3. Para essa aula e para a próxima aula, a gente vai estudar uma área da biologia chamada de histologia. Histologia significa os estudos dos tecidos. E para essa aula, eu separei dois tipos de tecidos, os tecidos epitelial e o tecido conjuntivo. Antes da gente estudar esses dois tipos de tecido em si, a gente vai entender o que são os tecidos. Então, os tecidos são conjuntos de células especializadas. O que quer dizer uma célula ser especializada? Isso significa que durante o processo de desenvolvimento embrionário, alguns genes foram ativados e outros genes foram desativados. Mas por que ativar e desativar genes? Para justamente a célula adquirir uma função específica, uma característica específica, se diferenciar de outras células. Assim, ela fica especializada em uma função ou em algumas funções. Quando a gente tem um conjunto de células especializadas em alguma função ou em algumas funções, a gente tem um tecido. E para lembrar vocês, um conjunto de tecidos é denominado órgão. Aqui nessa imagem eu separei para vocês alguns tipos de tecidos, que são o tecido nervoso, que é responsável pela propagação do impulso nervoso, o tecido epitelial, que a gente vai ver nessa aula, e o tecido conjuntivo, que a gente também vai ver nessa aula, e o tecido muscular, que tem função de contração muscular, de movimentação. Aqui eu separei, eu estruturei de como a aula vai ser dada. A gente vai dividir a aula em dois momentos. Primeiro a gente vai ver o tecido epitelial e depois a gente vai ver o tecido conjuntivo. O tecido epitelial ele é dividido em dois, principalmente. Revestimento, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. E tem os tecidos conjuntivos, que são divididos em dois também, principalmente, que é o PPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, dividido em denso e frouxo, e os tecidos conjuntivos especiais, tecido adiposo, ósseo, cartilaginoso e tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo a gente não vai ver nessa aula, vai deixar para ver em outra aula. Como eu falei, vamos começar pelos tecidos epiteliais. Os tecidos epiteliais possuem 4 funções principais, que é a função de revestimento, de absorção, de excreção e de secreção. Ao decorrer da aula, vocês vão entender por que o tecido epitelial possui essas funções. Como eu tinha dito no alguns slides para trás, o tecido epitelial é dividido em dois. Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Aqui a gente vai entender a estrutura de um tecido epitelial. É muito importante vocês saberem que o tecido epitelial é um tecido avascular. O que isso significa? Que ele não possui vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos são muito importantes para a nutrição do tecido. Mas se não tem vaso sanguíneo, como o tecido se nutre para a sobrevivência? Existe um tecido conjuntivo sempre associado abaixo da camada epitelial para justamente fornecer essa nutrição. Então, os tecidos vão passando por difusão mesmo, da camada do tecido conjuntivo para a camada de tecido epitelial. Tem uma lâmina chamada lâmina basal que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Algumas especializações das células dos tecidos epiteliais a gente pode ver aqui na imagem da direita, que são as microvilosidades, a zona de oclusão, os desmossomos e a junção comunicante. As microvilosidades são responsáveis por aumentar a superfície de contato e assim a célula ter mais área de troca de substâncias entre o meio externo e o meio interno. A zona de oclusão é muito importante porque ela justamente oclui o espaço que tem entre uma célula e outra. E por que isso é importante? Porque para a nutrição da célula,
para os nutrientes não passarem entre as células, porque se eles passarem entre as células, não vai ter como a célula se nutrir, porque não vai passar para dentro da célula, certo? Então, se as células possuem essa zona de oclusão, só existe um meio para os nutrientes passarem, que é por dentro das células, e assim garantindo a sobrevivência das células. Os desmossomos são mais estruturas de ligação da membrana plasmática de uma célula com a membrana plasmática de outra célula. E a junção comunicante, também chamada junção gap, é como se fosse um tubinho que liga o citoplasma de uma célula ao citoplasma da célula vizinha. E por meio dessa junção, as células podem trocar nutrientes, sem que tenha que passar pelo meio extracelular e voltar para o meio intracelular. Então já existe uma comunicação direta ali. Só fazendo uma pausa aqui para a explicação. Vou pedir perdão se tiver ruído de carro, de avião, de ambulância, mas são coisas que acontecem, me desculpem, tá bom? Eu não tenho isolamento sonoro aqui, então se tiver algum ruído, me desculpe. E aí agora a gente vai estudar os epitélios de revestimento. Como o próprio nome diz, ele é responsável por revestir cavidades. Além de cavidades, reveste também órgãos ocos e a superfície externa do corpo. Então, exemplos de cavidades, a boca e o nariz. Exemplos de órgãos ocos, estômago e intestino. E a superfície externa do corpo, que é a camada mesmo da pele. Que uma das camadas da pele é formada de tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento, existe uma classificação, que pode ser quanto ao número de camadas, quanto ao formato das células. Quanto ao número de camadas, a gente pode ter epitélio simples, epitélio estratificado e epitélio pseudoestratificado. O epitélio simples ou uniestratificado, ele é simples, ele possui uma camada de células e é isso. O epitélio estratificado possui várias camadas de células. E ele também pode ser chamado de pluriestratificado, que eu esqueci de colocar aqui no slide, no caso. E o epitélio pseudoestratificado é o epitélio que a gente não consegue definir com certeza quantas camadas tem, porque as células não possuem um formato definido. Então, pode ser que uma célula seja mais alongada, outra mais achatada, e a gente não consegue definir muito bem quantas camadas de células possui. Quanto ao formato das células, os tecidos podem ser pavimentoso, cúbico, prismático ou de transição. O epitélio pavimentoso é o epitélio achatado. Então, as células são bem achatadinhas, em um corte transversal. O epitélio cúbico, você vai ver que os lados possuem o mesmo comprimento. Mais ou menos, né? Não exatamente o mesmo comprimento, mas ele é um cubinho mesmo. Possui as arestas de mesmo tamanho. O prismático ou colunar, em vez dele ser achatado, ele é levantadinho assim. Então, ele é como se fosse uma coluna mesmo. E o epitélio de transição é aquele que às vezes pode ter um formato pavimentoso e às vezes pode ter um formato mais para colunar. Um exemplo desse epitélio é o epitélio de revestimento da bexiga. Quando a gente está sem xixi dentro da bexiga, ele fica mais para colunar. Só que quando a gente segura o xixi ou está produzindo urina ali, a bexiga realmente dilata para suportar a quantidade de líquido e ele fica mais o epitélio fica mais para pavimentoso, perdão. Aqui eu coloquei uma figurinha que representa cada tipo de epitélio. Então, vocês podem pausar o vídeo um pouquinho e dar uma olhadinha nas figurinhas de cada tipo de epitélio. Não precisa decorar, assim, qual tipo de epitélio possui em cada órgão, em cada parte do corpo. Mas aqui tem na imagem para vocês terem uma noção. O exemplo da bexiga é um exemplo importante, porque ele é um exemplo diferente, assim. Então, é importante vocês saberem. Agora, vamos para o epitélio de secreção. O epitélio de secreção, ele é
tem a função principal de produzir e liberar substâncias. Então, é a secreção e a excreção. A gente pode dividir o epitélio de secreção quanto à forma de secretar as substâncias. Então, as células do tecido de secreção podem ser glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas. As glândulas exócrinas possuem um canal ou ducto secretor, mais uma porção secretora. Para a gente não ter que ficar só no decoreba, lembrar que exo significa fora. Então, é uma coisa que vai para fora. Então, as glândulas exócrinas produzem coisas que são levadas para fora da célula. Então, e para onde vai essa secreção, né? Para o exterior do organismo, por exemplo, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, que produzem para fora do corpo sebo e o suor, ou também as células podem jogar para fora e para os órgãos ocos, que são algumas glândulas que existem no fígado, um exemplo só, né? Ou elas também podem jogar, as células podem jogar as secreções em cavidades naturais. Por exemplo, a boca. Existem as glândulas salivares. A boca é uma cavidade natural do nosso corpo e as glândulas salivares estão lá para jogar a saliva dentro da nossa boca. Perdão. Aqui eu coloquei, né, uma fotinha onde tem as células que formam a porção ductal. E embaixo da porção ductal tem a porção secretora, que é realmente quem secreta a substância, quem produz a substância. Agora a gente vai entender as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas não possuem ducto secretor, elas possuem apenas a porção secretora. As substâncias produzidas por essas células secretoras são enviadas para vasos sanguíneos que ficam em volta da própria glândula. Então, é bem pertinho ali da glândula que os vasos sanguíneos ficam. Depois que essa substância atinge os vasos sanguíneos, as substâncias são enviadas para os órgãos de destino final da substância, para qualquer lugar do corpo, porque ela vai pela corrente sanguínea, então ela é capaz de atingir várias partes do nosso corpo. É importante vocês saberem que ela consegue atingir várias partes do corpo, porque não necessariamente a glândula endócrina precisa estar perto do local que a substância que ela produz vai agir. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a hipófise. A hipófise, ela fica na nossa cabeça, na região da nossa cabeça. E ela produz hormônios que atuam lá nos ovários ou nos testículos. Então, ela, através da corrente sanguínea, uma substância produzida aqui chega lá embaixo. E é importante também vocês saberem que as glândulas não produzem apenas um tipo de substância. A exemplo, de novo, a hipófise, ela produz vários tipos de hormônios, não só um hormônio. Então, é bom vocês saberem isso também. Existem também as glândulas mistas. E que significa ser mista? Que ela possui a porção exócrina e a porção endócrina. O exemplo mais clássico das provas de vestibular, e o exemplo mais clássico também, que todo mundo fala, é o pâncreas, que possui uma porção exócrina, que é responsável pela produção do suco pancreático. E o suco pancreático ele é liberado numa cavidade do corpo, que é o intestino. Então, o suco pancreático produzido no pâncreas é liberado no intestino, que é uma cavidade. E por isso é uma glândula endócrina. Exócrina, perdão. Mas ela também é endócrina porque ela produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, que são hormônios sistêmicos, ou seja, eles atuam em várias partes do corpo. E para esses hormônios conseguirem atingir várias partes do corpo, eles precisam sair do pâncreas e ir para a corrente sanguínea. E por isso essa é a porção endócrina. E nesse slide a gente vai entender um pouquinho da pele. A pele é um órgão, porque ela possui mais de um tipo de tecido. Ela possui o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Mas é importante a gente destacar aqui, porque ela possui tanto epitélio de revestimento e tanto epitélio glandular. Então, é bom para a gente dar uma entendida melhor no tecido epitelial. Então, a pele é dividida em duas camadas,
que é a epiderme e a derme. A epiderme é a que contém o tecido, o tecido epitelial de revestimento. E o tecido epitelial de revestimento aqui é do tipo pluriestratificado pavimentoso. Mas mais superficialmente, na camada mais externa, essas células são queratinizadas e mortas. E a queratina é uma proteína muito importante para proteger e impermeabilizar a nossa célula, a nossa pele, perdão. E mais profundamente, existem células especializadas na nossa pele chamadas melanócitos, que são responsáveis pela produção de melanina. E a melanina, como você já deve ter escutado, é a substância que protege a nossa pele dos raios ultravioletas, que são bem prejudiciais à nossa célula. E existe essa camada de proteção. Aí, além do epitélio de revestimento, que está na epiderme, existe o epitélio glandular, que está na derme, que é representado tanto pelas glândulas sudoríparas, e glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas produzem o suor, que é responsável por manter a nossa temperatura corporal, e as glândulas sebáceas produzem o sebo, que é responsável principalmente pela lubrificação do pelo e também da nossa pele. E ela é uma substância impermeável também. Então, além do epitélio glandular, o que mais que a gente tem na derme? Uma camada de tecido conjuntivo, que, como eu falei lá no início da aula, mais no início da aula, sempre que tem um tecido epitelial, tem um tecido conjuntivo para justamente nutrir o tecido epitelial. E também existe um anexo que é o pelo, né? Que é responsável também pela manutenção da temperatura do nosso corpo.